tem demência, não tem comprometimento da vida diária, não tem problemas nas outras áreas, mas o indivíduo, numa idade anterior, ele vai comprometendo a memória. A grande maioria das pessoas que tem esse tipo de déficit, necessariamente não é orgânico, é cultural. São pessoas que nunca se preocuparam e acharam até bonito, porque tem muita gente que acha bonito. Eu não vou preocupar que eu tenho que lembrar, que eu tenho que fazer. Eu tenho uma amiga que eu falo com ela, eu falo assim, olha, você está para fazer 60 anos, você não vai ficar demente, você vai ficar retardado aos 65 anos, porque ela acha bonito esquecer, para ela não ter que fazer esforço, que a cabeça vai cansar. Olha, isso é uma atitude, desculpa, estúpida da sua parte. Porque memória é um exercício do indivíduo, e se você não fizer exercício, você vai acabar perdendo a memória. Então, nós deveríamos ler, nós deveríamos buscar guardar as coisas, fazer exercícios que melhoram a memória. Entre esses exercícios nós temos jogo de memória, temos caça-palavra, palavra cruzadas, exercícios que movimentam matemática na vida do indivíduo, que ajuda a criatura. Né? Pessoas que culturalmente não estudaram, que nunca preocuparam em guardar as coisas, elas chegam a uma idade que elas não sabem nada. Não é porque elas são desmemoriadas, é porque elas não cuidaram de ter lembranças na vida adequadamente. Porque não é questão de cultura, porque há pessoas que nunca estudaram, que são analfabetas ou semi-analfabetas, e que têm uma lembrança e uma memória impressionante na vida, porque sempre exercitaram a memória na sua caminhada, né? E esses quadros, quando eles são presentes, há uma progressão para a doença de Alzheimer, variando entre 6% a 20%, a 25% ao ano. Ou seja, pessoas que apresentam esses déficits, elas têm maior tendência a desenvolver um processo demencial. E a gente fala em Alzheimer, né? Você não tem como fazer diagnóstico hoje de Alzheimer. Porque o diagnóstico de Alzheimer envolve uma biópsia. E não se pode fazer biópsia de tecido neuronal. Porque você tira e há uma perda. Mas 75% das demências são Alzheimer. Ou seja, de cada 4 pessoas que têm um processo demencial, 3 vão desenvolver um processo de demência de Alzheimer. Então, a demência mais comum é Alzheimer. Mas tem outras demências muito graves como Alzheimer e com características diferentes desse tipo de doença. Então, uma situação muito complicada que hoje a gente tenta trabalhar é que muitas vezes no idoso a depressão não é só depressão. Às vezes ela pode ser o primeiro sinal de um processo de Alzheimer. Então, é preciso avaliar, né, levar essa pessoa a um profissional competente para que ele possa avaliar se aquilo só é depressão ou se é um sintoma de um quadro mais grave. E aqui, né, nós temos várias alterações, que na demência o comprometimento é semelhante, mas a recuperação é tardia, ou seja, o indivíduo não melhora facilmente da depressão. Relativamente, o indivíduo reconhece as coisas, né, o reconhecimento, e é superior a uma recuperação tardia, ou seja, ele recupera facilmente o reconhecimento. Os erros do tipo não sei são raros na demência, porque o indivíduo que está perdendo, ele não sabe, ele nem fala que não sei, né? E às vezes ele vai fazer uma coisa pior, ele vai saber,
te contar uma história que não é. Aí você pergunta ele assim, o que é que você fez de manhã? Ele não sabe nem o que é que foi de manhã, mas ele sabe que teria que saber agora. Ele começa a contar, olha, hoje de manhã eu fui no parque, eu vi fulano. Ele não foi no parque, ele não viu fulano, mas a cabeça dele tem um vazio, e ele constrói nesse vazio uma história. 50 anos atrás, né? E às vezes não precisa nem de ser 50 anos, ele inventa uma história, né? Isso chama, em medicina, chama confabulação. Você conta uma história que não é verdade, para preencher um lugar que está vazio. Mas ele não tem consciência disso. Não, ele acha que foi aquilo que aconteceu, ele conta para você. Você falar que não aconteceu, você é burra, não lembra da coisa, aconteceu se você não estava lá, claro, você também não estava lá com ele, né? Aí ele ainda inclui essa informação. Né? E o Alzheimer é uma doença de idoso ou pode... Não, hoje nós temos casos, né, na literatura até de pessoas entre 45 e 50 anos com o surgimento de quadros demenciais precoces, e quanto mais novo o indivíduo demencia, mais grave e com maior progressão é o processo demencial. O hipotiroidismo interfere nessa história? Olha, o indivíduo que tem hipotiroidismo, ele já é lerdo pela falta do hormônio, e isso piora a situação. E ele pode ser hereditário? Ele é hereditário. Pessoas familiares que têm Alzheimer na família têm maior tendência a ter Alzheimer do que outros que não têm Alzheimer na família, né? Eles têm esforço na execução das tarefas, é bom, porque ele está deprimido por uma outra coisa, ele dá conta de fazer, e o indivíduo que está deprimido mesmo, ele não está afim e não faz nada, porque a depressão é grave e ele não dá conta disso. O desempenho em tarefa de igual dificuldade. O deprimido na questão da demência, isso é consistente, né? Ele tem dificuldades nessas tarefas iguais, ele vai apresentar, e é variável na depressão. A consciência do déficit está comprometida, o indivíduo não sabe que esquece, ele não aceita que ele esquece, né? Ele não tem esquecimento, ou seja, ele não sabe as coisas. E o deprimido, ao contrário, ele sabe que foi ele que esqueceu, que é ele que não está dando conta, que é ele que não está fazendo nessa situação. Então, a doença de Alzheimer, né, é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva, que tem como manifestação piora da cognição e da memória, que é o mais específico. Não é só a memória, a inteligência, a capacidade de elaborar e fazer as coisas vai piorando, não é só a memória. O indivíduo perde, né, progressivamente a capacidade de fazer coisas que ele fazia, então ele não dá conta, ela cozinhava, não dá conta de cozinhar, ela liga o fogão e deixa o fogão ligado. Ela sabia fazer comida e agora ela mistura, põe no feijão arroz, põe açúcar no feijão, umas coisas que ela perde. Ele conseguia tomar banho, agora ele pega um sabonete, fica olhando para o sabonete, não dá conta de usar. Ele não sabe o que vai fazer com aquilo, né? Ele vai perdendo a capacidade de fazer coisas que ele fez a vida inteira, até que ele fica parado e tudo tem que ser feito pelos outros. Ele perde a capacidade de controlar os esfíncteres, ele perde toda a capacidade dessa situação. E há uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e distúrbios de comportamento, e não é só a perda da memória, como muitas vezes a gente associa e quer colocar. A frequência, e é isso que é a gravidade que a gente está vivendo, né? Se a gente parar e ver, né, a frequência, o número de afetados por demência vem crescendo significativamente, porque o mundo está envelhecendo. E estima-se, né, a Associação Internacional de Doentes de Alzheimer, né,
da doença de Alzheimer, que é uma instituição científica, estima que em 2025 o número de pessoas demenciadas no mundo será de 34 milhões. Em 1999, já 2006, já tinham 15 milhões de portadores de Alzheimer. Essa previsão tem ficado cada vez mais grave. E eles não sabem se vai ser só 34 milhões, porque hoje o número de pacientes de Alzheimer no mundo passa da casa dos 20 milhões já no mundo. Então, é uma doença grave, socialmente comprometedora, e é uma doença muito mais sociofamiliar do que uma doença individual. Né? Não é o indivíduo que adoece, a família toda adoece nesse processo. Para o espírito, é isso que nós levantamos no início. Nós não temos as respostas. Os espíritos não andam querendo falar sobre Alzheimer, a gente está cobrando. Há uma fala muito curta numa obra de Divaldo, mas não são informações amplas. Fala sobre a doença, mas a gente não tem essa resposta. Nós vamos falar nisso depois, mas é muito mais do eu acho do que existe. Quais são as causas da doença do Alzheimer? Isso não é completamente conhecido. É uma doença que tem muitos fatores, provavelmente são muitas coisas que levam ao adoecimento, e o envelhecimento é associado a interações complexas e tem riscos genéticos e ambientais. Então, famílias que têm Alzheimer têm mais tendência de Alzheimer, e conforme a cultura das pessoas, elas têm mais tendência. Pessoas com menos instrução, pessoas que têm menos cultura, pessoas que têm menos atividades intelectuais, têm maior tendência aos processos demenciais. Quais são os fatores de risco? Primeiro, você ficou velho, você tem mais tendência, porque é uma doença de velho, né? Não tem nenhum outro jeito. Outras possíveis: baixa escolaridade, traumatismo craniano, síndrome de Down. É relacionado com doença vascular. Então, grande parte dos portadores de Alzheimer tem colesterol alto, hipertensão arterial, história de tabagismo, de obesidade, de diabetes, de aterosclerose, de doença coroniana, que prejudica a circulação, a oxigenação do cérebro, facilitando a morte neuronal, e isso pode facilitar o quadro da doença. Nós entendemos, né, que a doença de Alzheimer, ela pode ser um momento para o espírito de drenagem de muitas energias, um ato de misericórdia divina, para que ele não chegue muito complicado no mundo espiritual. Embora qualquer tipo de pessoa possa ter doença de Alzheimer, e existem portadores de demência que são extremamente próximos, a grande maioria deles foram criaturas de comportamento afetivo complicado, pessoas de difíceis relacionamentos, e que a doença só acentua o que eles têm de negativo na vida. E mesmo pessoas que foram muito positivas na vida, às vezes nesse momento surge esse lado ruim que elas não apresentam. É muito raro um paciente de Alzheimer dócil, até porque tem uma fase da doença que ele às vezes até fica agressivo e muito agressivo. E na doença de Alzheimer, então eu acho que é uma oportunidade que, embora o espírito perca a noção, é como se o corpo estivesse drenando energias do perispírito para conseguir chegar lá do lado de lá. Do outro lado, a doença de Alzheimer é uma oportunidade, e é muito difícil, eu acho que é uma prática muito difícil, para a família aprender duas coisinhas na vida
paciência e tolerância. Né? Você tem que ter uma paciência de Jó, né? Porque você enfrentar alguém que não lembra das coisas, que chega para você e te pergunta 500 vezes no dia a mesma coisa, e você responde a mesma coisa, daqui 5 minutos ela está perguntando a mesma coisa, e você fazer aquilo que Emmanuel diz que paciência é você responder a mesma pergunta, feita pela mesma pessoa 5 vezes, da mesma maneira, com a mesma entonação. Então alguém te pergunta assim, qual que é o seu nome? Roberto Lúcio. Aí pergunta a segunda vez assim, qual que é o seu nome? Se eu falo assim, Roberto Lúcio, já acabou a minha paciência. E se eu falei assim, você é surdo? Aí acabou, não tem nada a fazer. Isso prova, né, Rafa, que eu sou extremamente paciente. Você não acha, Rafael? Rafael diz que eu sou o pai da impaciência do mundo. Então, tem medicamento para esse tipo de... o medicamento só serve para adiar os sintomas graves da doença. Não existe nenhum tratamento para tudo. Então, uma pessoa assim, após se torna agressivo, Ele vai tomar calmante, mas não é para a doença, é para o sintoma. Né? É como você está ansioso, eu te dou um ansiolítico, ele não trata da sua doença, ele tira a sua ansiedade. então quer dizer que o paciente de Alzheimer vai ficar quase totalmente dopado. Necessariamente não. Porque tem fases que eles nem tomam medicamentos controlados. Às vezes tomam remédio para dormir, mas não precisam ficar sedados. E chega uma fase que eles não precisam tomar remédio nenhum, porque eles estão apagados na vida, você tem que pôr comida, dar banho, limpar, fazer as coisas, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo, aí também não é agressivo, ele já não tem nem força para falar, nem para fazer nada, e é uma situação muito ruim. Você vê alguém que foi extremamente ativo, extremamente capaz e que chega no momento com total dependência. Eu acho que a doença é muito mais um aprendizado para nós do que um aprendizado para eles. Roberto, as arritmias, ele sabe que há uma química ajuda também a acelerar? Não sei te dizer se os epiléticos têm mais tendência ou não. Isso aí eu não sei. O hipotiroidismo, por exemplo, falou assim que é uma das causas que pode... Não, que piora o quadro. Piora o quadro, mas não quer dizer que todo mundo tem hipotiroidismo. Não. Dá pena no futuro não usar. É porque é muito comum hipotiroidismo em idoso. E se ele já tem um problema de memória, de coisa, o hipotiroideu, ele tem, quando ele tem crises, né, de hipotiroidismo, ele fica, nem é desmemoriado, ele fica retardado, né? Eu falo isso porque eu já vivi uma experiência dessa na vida. A gente fica retardado, já não sabe nem explicar. Mas mesmo que a pessoa trate, não tem equilíbrio, né? Também há o risco. Risco de quê? Do Alzheimer. Não, isso não tem a ver uma coisa com outra. Né? O que eu falei que me perguntaram aqui é o contrário, se o hipotiroidismo podia piorar. O hipotiroidismo não tem nada a ver com a situação do outro. Mas vamos lá falar um pouco da morte. Né? Começar a falar desse tema que é tão complicado na nossa vida. Medo da morte. E eu conheço muito espírita que tem medo de morrer. E aí vira e fala assim, não, eu tenho medo de dar trabalho para os outros. Que isso, a maioria de nós não é tão bonzinho assim, não. A gente tem medo de morrer, né? E a hora que a gente vê a avó pela greta, a gente grita, Deus me ajude, que eu não, né? Faz igual o Chico, né? Começa a gritar, eu digo, o que você está dizendo? Que nós vamos morrer, mas todo mundo vai morrer, né? Ah, mas nós estamos morrendo agora, então morre com a educação, pelo menos você fica gritando na vida. Então, mas nós todos temos medo da morte, porque isso é instintivo, nós temos um instinto de sobrevivência. Então, o medo da morte é um instrumento até para proteger o indivíduo
para que ele viva em integridade orgânica, né? Mas o medo da morte, né, ele é histórico, ele está presente na história da humanidade, né? Porque não é fácil lidar com ela, mas ela espera por todos nós. Morrer, todos nós vamos morrer, né? Existe uma fatalidade humana e uma fatalidade espiritual. A fatalidade humana é que todos nós vamos morrer. A fatalidade espiritual é que todos nós vamos ser felizes, né? Embora os deprimidos devem ficar muito infelizes com essa segunda, porque eles ficam cultuando a depressão e a tristeza da vida deles, e as coisas ficam muito complicadas. Deixar de pensar na morte não retarda a morte e nem evita a morte. Não vou falar disso não, isso é tema para não conversar. Não, a gente precisa falar da morte, né? E às vezes conversar sobre a morte ajuda muito a criatura a vencer várias etapas do seu sofrimento e da sua luta. Pensar na morte pode ajudar a aceitá-la, perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto outra qualquer. Esse rito de passagem da vida física para a vida espiritual é um momento muito importante. E se nós aprendemos a trabalhar com esse momento, nós vamos chegar do lado de lá melhores, mais conscientes, e vamos dar menos trabalho para nós mesmos e para os outros do lado de cá, enquanto a gente estiver nessa caminhada. Acho que é por isso que a irmã Bernadette fala com a gente, e nós precisamos estudar isso, né? E o tema fica tão chocoso e tão preocupante que um amigo nosso disse: nós vamos montar um grupo, vai ter padroeira, Nossa Senhora da Boa Morte, né? Porque tem, a igreja católica tem até uma Nossa Senhora da Boa Morte, né? Então nós precisamos aprender a viver com isso. Então, Roberto. Esse curso que eu Não, nós vamos montar ainda, os espíritos mandaram fazer desafio. A gente veio do evento, Olha, primeiramente nós precisamos tratar de todo mundo do grupo, né? Para poder tratar de todo mundo, porque o problema com a morte é de todo mundo. A proposta que a irmã Bernadette fez é uma proposta para que a gente faça um trabalho desse e multiplique um trabalho desse, porque ela acha que isso é uma obrigação do movimento espírita e que o profissional de saúde espírita teria mais recursos para trabalhar com isso e que deveria desenvolver isso. Nós vamos ainda desenvolver. Então vocês vão fazer esse trabalho, depois vai diversificar ele para outras disciplinas. Nós temos que, isso é uma coisa nova, né? Foi um desafio que nós recebemos tem menos de um mês, e então nós precisamos estudar o tema, porque é um tema complexo, a gente precisa parar. Nós precisamos fazer grupo nosso, porque todos nós temos problemas com a morte, para depois trabalhar isso com os outros. Então, quando a gente for trabalhar com você, se você ainda não tiver mais gaga que você já está na vida, né? Como é que é a coisa com ela? Eu falei com ela, ela chegou atrasada de propósito. Eu falei com ela que eu ia começar o estudo assim. Esse estudo é uma homenagem a Dolores, mas ela chegou tarde para eu não ouvir a frase. Aí eu não falei antes. Doutor Roberto, a morte Você vai comentar isso sempre, né? Pode falar. A maioria tem medo da morte, mas a maioria é medo da perda, né, não? De deixá-los. Também. Nós temos na morte várias, né? Isso é interessante o que você está perguntando, porque nós temos um medo do sofrimento do caminho de morrer. Nós temos medo
da inconsistência da ideia, né, e da clareza da vida pós-morte. Porque há uma fala do evangelista João no capítulo 1 do seu evangelho, que diz assim: ninguém viu Deus. E a gente ouve todos os dias pessoas assim: ninguém voltou da morte para falar, porque a gente, os espíritas, convivem com isso diferente. Mas as pessoas, eu conheço espíritas, será que é mesmo que a gente morre? Né? Os outros falam assim: mas a espírita o espírita dá para aprender. Tem espírita que duvida da reencarnação, espírita que duvida de espírita, até espírita que duvida se a gente morre e continua a vida. Porque o indivíduo está buscando um lugar na vida dele, e ele não tem obrigação de acreditar em tudo ao mesmo tempo, e a gente não chega no espiritismo pronto, e a gente tem o direito, que é um problema do movimento espírita, como toda religião, os outros não podem falar das dúvidas que ele tem. Né? Espírita não pode ter medo de morte, espírita não pode chorar quando morre alguém deles, espírita não pode fazer um monte de coisa, não pode ter luto, né? Que são coisas naturais da vida. Que o povo fala assim: cadê o seu espiritismo? Os meus espiritismos estão no mesmo lugar, mas a minha dor é a minha dor. E qualquer dor de separação é coisa. Você tem que dar testemunho. Que testemunho você tem que dar? Você tem que dar testemunho para aquele que morreu, que eu amo, que eu adoro. Porque eu dar testemunho, porque eu chorei, eu estou deixando de acreditar no que eu tenho, eu estou na minha dor. Né? Mas o movimento espírita, ele inibe completamente essa coisa, e ao contrário de ser um dos lugares que tem mais problema com a morte. Porque a morte não pode aparecer nesse lugar que tem. E diz assim: é porque a desencarnação, desencarnar demora, mas a gente morre primeiro para desencarnar depois. Tem gente que tem aí anos que não desencarnou, está lá o restinho lá dentro do caixão, e ele preso, ligado lá, e não desencarnou, não deu conta de sair do lugar. Né? Então a morte é um estado, né, emocional da criatura, é um estágio, e a desencarnação é um processo de transformação, de libertação do espírito. No livro a Gênese, Kardec nos lembra: não é a partida do espírito que leva à morte, é a morte do corpo que faz com que haja partida do espírito. Então nós temos duas coisas diferentes. Sou eu que falo, é Kardec que nos lembra essa situação. Então tem gente que tem medo, e a grande maioria de nós é que tem medo inconsciente, o que eu vou encontrar do lado de lá? Porque deve ter todo mundo uma turminha esperando assim: safado, você falou tudo isso, você não presta para nada. Igual o Frederico Figner, no livro Voltei, que ele, um espírito de uma bagagem muito grande, que achou que ia desencarnar e dar um show no mundo, e quando ele desencarnou, ele se incomodou com a atitude da família, e ainda ele teve que ver os espíritos lá de fora, falou assim: agora esse safado, esse sem vergonha, e começaram a brigar com ele vendo aquelas coisas. Ele achou que ia sair de lá com luz, carregado por Jesus ou por quem fosse, e ele não teve nada disso, embora fosse uma figura particular, né? E ele vai ver numa situação muito diferenciada outros companheiros que chegam e mostram a luz que ele não tinha conseguido, embora ele fosse médium, fosse dirigente de reunião, ele ficou devendo a ele mesmo várias transformações. Então eu acho que esse é o medo mais constante que a gente tem de morte, é de ter que dar conta da nossa vida para a nossa consciência. Como tem muita gente hoje que não consegue dormir, mesmo tomando remédio, porque as pessoas têm medo de sair do corpo e encontrar com sua própria realidade. Então ele briga para não dormir, para não ter que desdobrar durante o sono e encontrar com a turma que cobra dele, com a consciência dele cobrando a coisa. Então a personificação da morte, na maioria das vezes, é isso aqui: uma caveira, um bicho feio que carrega, né, essa arma
que vai cortar a cabeça do indivíduo, que essa coisa toda. A gente tem uma personificação da morte extremamente ruim. Extremamente ruim. Por que os jovens gostam tanto de cabelo? Aí eu acho que é uma outra situação, né? Eu acho que nós temos aí a postura da revolta, nós temos aí o posicionamento de muitos espíritos na Terra comprometidos com questões negativas e que voltam para essa situação. Eu acho que não tem nada a ver nem necessariamente com a morte, mas com essa coisa ruim que se passa por esse mundo. Nós deveríamos transformar a morte, né? Porque no contexto da história, a morte foi se comprometendo também na nossa visão. Os povos primitivos, eles conviviam naturalmente com os mortos, né? E muitas vezes as pessoas morriam e se decompunham proximamente às cavernas sem nenhum problema, porque era um lugar. Depois, com o tempo, a morte foi tomando um lugar cada vez mais negativo. E, infelizmente, o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, mas o cristianismo, né, na Idade Média, criou uma visão profundamente negativa da morte, mostrando para o mundo e relacionando a morte com o castigo das criaturas. Até porque há uns textos, que eu não sei se eles foram bem traduzidos ou se a gente bem compreende, do Velho Testamento, que fala da morte como uma coisa ruim nesse sentido. E a morte, ela foi associada com as pestes, com toda aquela ruindade, né? E o medo da morte foi cada vez maior. E a morte, que devia ser um acontecimento natural e familiar, né? Nós fomos tirando a morte, como nós vamos ver aqui, de tudo que pudesse conviver com a gente, né? A morte, né, ela passou a ter uma ação coordenada pela questão da ciência, que, na verdade, é extremamente fria diante de qualquer acontecimento emocional, porque a ciência estuda, explica. Ela não compete a ela consolar e confortar ninguém na dor dela. Não é a função da ciência. É por isso que o conhecimento humano é dividido em 3 grandes áreas, né? Sendo que, na minha visão, a maior e mais importante é a filosofia, que faz com que a gente tenha que perguntar tudo o que existe na vida. E a partir da filosofia nós temos 2 escolas de resposta na vida: a escola da ciência e a escola da religião. Uma e outra não são a mesma coisa. E não adianta a gente querer que um dia a religião seja ciência e nem um dia que a ciência seja religião. Elas duas podem caminhar juntas, mas elas não são a mesma coisa, porque elas abordam leituras diferentes da criatura. Então, você vai ver, por exemplo, né, que essa figura aqui, que é o Augusto Comte, do positivismo, né, em pleno século XVIII para o século XIX, né, ele, né, faz um trabalho que introduz uma postura onde todos que estão envolvidos com a ciência limitam-se unicamente à experiência. É o novo mito que sobrevive até hoje no culto dos valores materiais, visíveis, tangíveis, com descaso e até com desprezo pelos valores invisíveis e intangíveis. Então a ciência, a partir do positivismo, né, ela separou completamente o que já era papel dela, e ela
além de não trabalhar o conforto, ela recusa qualquer coisa que seja da alçada do intangível, daquilo que ela não consegue perceber. Então, a leitura da morte é uma leitura complicada, né? Nós vamos ver aí o valor da anestesia, né? Isso é um quadro colocando aí a primeira anestesia que teria acontecido na história, todo mundo assistindo. Claro que eles botaram todo mundo de roupinha assim bonitinha para o quadro, porque devia estar todo mundo de guarda-pó branco e sujo, porque na época era chique, maravilhoso. Quanto mais sujo o guarda-pó, mais prova que você tinha feito muitas cirurgias e você era um bom cirurgião e matava mais facilmente todo mundo que estava muito contaminado. Mas era essa a leitura que se tinha. E essa é uma preocupação que, se tem a importância na medicina que a anestesia marca um momento de transformação na história da medicina, a anestesia também é um sonho do mundo, né? Que eu pudesse anestesiar toda a minha dor e deixar de sentir, né? E é esse o caminho que muita gente busca com a morte, anestesiar o sentimento. Então, se eu não posso anestesiar, eu nego. Não quero falar, eu não quero falar, eu não quero ouvir, eu não quero conversar, eu não quero discutir, não falo sobre esse tema perto de mim. Isso é uma forma de nos anestesiar da morte. Acontece que a anestesia, né, as pessoas esquecem, o indivíduo que é anestesiado para a dor, ele também é anestesiado para o prazer. Se você anestesia um braço que está doendo, ele para de doer. Mas ele também não vai sentir o carinho de alguém que passa a mão levemente te oferecendo ajuda. Então, só nós vamos, então, conviver. Não há como anestesiar este lado sem anestesiar o outro. É aí que a gente vê, né, o que a ciência fez com o cientista e com o homem de ciência, né? Nós, com medo da morte, com medo da dor, a gente também passou a não saber conviver com o prazer e com a alegria, né? Hoje, as escolas médicas, elas têm um cuidado maior. Mas eu formei há 31 anos atrás, numa universidade considerada, né, uma das mais importantes do país, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e eu não tive, durante os meus 6 anos de curso, uma aula sequer sobre a morte. Uma aula de tanatologia que eu tive com uma visão muito pobre do que nós vamos falar no segundo momento, mas não se falava de morte nisso. Até porque médico é todo poderoso, né? Ele vai tirar a morte, tirar a dor. E como é que ele vai falar daquilo que é um sucesso? Porque se entende em medicina que quando o paciente morre, o médico é um indivíduo que fracassou no trabalho dele, sendo que a morte é inevitável na vida. Como é que eu vou fracassar naquilo que eu não posso? Então, eu tenho que perceber que esse é um dos contextos complicados, né, que a visão científica trouxe para a morte. E hoje nós vivemos com uma questão muito mais complicada, que é a medicalização da morte. A morte hoje é vista como uma propriedade da medicina. E o médico e o profissional de saúde definem se o indivíduo vai ficar em casa, se ele vai para um lugar, se ele vai para o outro. Você coloca o indivíduo numa UTI para morrer, cheio de aparelho, um monte de gente com adrenalina até lá em cima, sem a possibilidade de te dar afeto e atenção, porque ali não tem jeito.
sem amparo, sem, muitas vezes, numa frieza tremenda, né? As pessoas que anteriormente morriam em casa, né, elas morriam com toda a assistência da família, com uma oração, né, com o cuidado, com o carinho, com o conforto espiritual e afetivo. Hoje o indivíduo, você recebe de manhã que às 4 horas da manhã seu pai morreu no CTI, nós só estamos ligando agora porque era muito cedo. Às vezes fazer uma coisa dessa, você, que importância tem de falar 2 horas antes, porque agora é mais fácil, uma visão às vezes extremamente pragmática, sem uma implicação positiva, né? E esse morrer, né, é que muita gente hoje tem que trabalhar feito. E é assim que você vê as pessoas no CTI. Olha, ele está até com o rosto tampado, né? Se abrir os olhos, ele não vê nada. Porque você também vê esse monte de aparelho do lado, você fala assim, se eu não morrer, eu vou morrer. Porque com tanta coisa dessa, se eu não partir para uma melhor, eu estou partindo para ela logo dentro dessa situação. Então, hoje, né, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, nesse livro sobre a morte e o morrer, ela diz há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que hoje em dia morrer é triste sob vários aspectos, sobretudo é muito solitário, muito mecânico e desumano. É essa a grande problemática que a gente vê da morte, principalmente nesses ambientes de tratamentos intensivos. E a gente não pode nem acusar que sejam os profissionais de saúde. A condição, a estrutura, para que é feito, como é feito e como a pessoa é preparada para aquilo só vai acontecer daquela forma. Há, sim, muitos profissionais preocupados com uma visão mais humana. Hoje há profissionais que encaminham para que você leve o seu paciente para casa, porque não tem mais jeito. Tem gente hoje já voltada a preocupar com isso. Nós não podemos dizer que é todo mundo, mas a grande maioria ainda está convivendo com essa situação de uma maneira bastante complicada. Vamos parar por aqui, voltamos daqui 20 minutinhos, e nós vamos falar sobre como é que a gente pode se educar, né, e desmistificar a morte na nossa vida. Cenas no próximo capítulo.